Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Anderson, para quem não me conhece. Eu sou mestre em Linguística pela Universidade de Brasília, especialista em revisão de texto pelo Centro Universitário de Brasília e graduado em Letras pela Universidade de Brasília também. Revisei nos últimos anos mais de 100 mil laudas. Eu trouxe para o canal uma análise para vocês observarem alguns problemas em títulos de textos acadêmicos. Eu selecionei basicamente aqui teses de doutorado de várias instituições. Foram três instituições: a USP, Universidade de São Paulo, a outra instituição, Universidade Federal de Pernambuco, e a outra instituição, Universidade Federal do Espírito Santo. E eu não li, obviamente, pessoal, todo o material, né? Eu trouxe 9 títulos e as minhas análises, elas se referem aos títulos em si, à estrutura, à organização dos títulos e a minha leitura dos resumos. Então eu li os resumos, né, para trazer essa análise sobre os títulos. Até porque o resumo é uma prévia geral, né? Ele tem elementos que se remetem, né, com elementos que a gente pode identificar o título, né? Então, o título, resumo, né, ele de alguma maneira tem que ter alguma ligação, porque o resumo, ele apresenta, por exemplo, os objetivos, o problema, né, o método, né, se for o caso, algum referencial teórico e algumas considerações finais. Então, geralmente, os títulos de textos acadêmicos, eles se alinham aos resumos e a esses elementos, né? Essas questões que eu falei, os objetivos, os, a hipótese, né? Se houver ou o problema, o questionamento de pesquisa. Geralmente, os títulos são construídos dessa maneira, né? Alguns são mais genéricos, né? Não há uma fórmula mágica para poder dizer isso para você, para vocês, né? O pesquisador ele tem liberdade para desenvolver, inclusive linguística, utilizar metáforas, fazer jogo de palavras. Há títulos que são mais genéricos, outros que são mais específicos. Isso depende da intenção do pesquisador. Tem pesquisador que já quer de cara trazer no título, objetivamente, vamos colocar dessa maneira, a essência da tese e já entregar para o leitor ali na cara o que, que vai ser apresentado. Alguns outros pesquisadores sabem utilizar as habilidades linguísticas para desenvolver um título, às vezes mais chamativo, e inclusive brincar, vamos dizer assim, com o leitor e não entregar, por exemplo, de cara o, o que tem dentro da tese, da dissertação ou do artigo, né? Então, às vezes, o título ele funciona como uma chamada para o leitor, um convite para despertar a curiosidade do leitor. Isso também pode ser feito na academia. Isso não é. O momento de produção textual acadêmica, o texto acadêmico, ele também, o autor do texto acadêmico, pesquisador, ele também tem essa liberdade. E vou deixar aqui na tela, então vocês podem acompanhar toda a minha fala aqui, olhando o resumo e olhando o título. Ressalto para vocês aqui que, fazendo essa pesquisa, eu já encontrei alguns problemas, inadequações de regência nesses resumos e até nos títulos. Eu vou comentar aqui, embora o foco do áudio do vídeo não seja esse. Eu estou aqui para pensar com vocês os títulos. Ou seja, é um vídeo mesmo para trazer ideias sobre construção de títulos, né? Como esses títulos são construídos e trazer algumas reflexões sobre isso para vocês, à luz de algo que já foi feito, né, em universidades consagradas no Brasil. O primeiro título aqui que eu trago para vocês é na área de arquitetura. Atílio Correia Lima, uma trajetória para a modernidade. Eu achei esse título, a escolha desse título, pelo que eu li em relação ao resumo, né, boa. Geralmente, títulos de textos acadêmicos são feitos com essa separação entre dois pontos, né? Isso permite
organizar a ideia em dois elementos. Eu já vi uma tentativa de trazer esses três elementos, as pessoas usarem duas vezes a marcação de dois pontos. Isso não é possível de ser feito. Isso é inadequado para títulos. Você não pode colocar duas vezes a marcação de dois pontos aí, né? Achei o título interessante. Geralmente é comum na área acadêmica essas construções com, por exemplo, uma trajetória para a modernidade, um estudo sobre o desenvolvimento uma pesquisação sobre, taranã, um, uma reflexão a respeito de, uma crítica ao. São construções comuns na academia, típicas de textos acadêmicos. A gente já pode observar com esse título que a tese vai falar de um autor, que é o Atílio Corrêa Lima, e da trajetória dele em relação à modernidade, aos trabalhos provavelmente dele na área de arquitetura. Vocês podem resgatar isso pela leitura, olha só. O presente trabalho aborda a formação acadêmica e a obra do arquiteto brasileiro. Aí especifica o nome dele, né? Eu faço uma crítica aqui a esse resumo, porque não é abordado, o resumo não traz aqui o problema, o questionamento de pesquisa, a hipótese, o método, não fala se é um estudo de campo, se é um estudo de revisão bibliográfica, né? É preciso especificar isso daqui no resumo, né? O resumo não está adequado aqui aos gêneros acadêmicos, ele precisaria ser revisto. Mas eu gostei do título. Outro exemplo. A reflexão e a prática docente, considerações a partir de uma pesquisação. Eu achei esse título aqui, eu não gostei dessa construção desse título. Eu achei uma construção muito genérica. Embora eu tenha dito que vocês podem oscilar para desenvolver títulos entre o específico e o geral, isso vai depender da intenção do autor, né, de como ele faz esse movimento com o texto. O problema que eu vejo aqui é em relação a isso ser uma tese, né, título de uma tese de doutorado. Geralmente esses títulos, eles são mais específicos. Isso ocorre porque geralmente o pesquisador não consegue recortar o tema muito bem. E aí isso revela uma falha, inclusive, do trabalho, às vezes, que fica ali muito geral também. E isso é importante. Você tem que fazer uma separação do que eu estou dizendo a respeito do título. O título pode tender ao geral, mas o texto, a pesquisa em si, ela não pode se perder ali no geral, não. Ela precisa ser afunilada com os objetivos, com o problema, a hipótese, com o método. Isso daí tudo já é uma etapa da pesquisa, afunilar. O pesquisador não necessariamente tem que, né, afunilar o título, ele pode trazer esse caráter mais geral para o título. Mas em teses de doutorado, pessoal, dissertações de mestrado, falar então na reflexão e a prática docente parece uma coisa tão no nível geral assim, e quando a pessoa diz considerações a partir de uma pesquisação, tá, definiu aqui que é uma pesquisação, mas existem tantas outras pesquisas como esta, desenvolvidas na área de doutorado, na área de educação, e falar em reflexão e prática nessa área de educação, para mim, é muito clichê. Eu sou da área de educação e eu sou da área de linguística e eu reviso muitos textos nessa área, então isso para mim tende ao clichê. Reflexão, prática docente nessa área de educação. Eu acho um pouco esvaziado de sentido, falta um pouco de propriedade aqui, né? Eu não cheguei a analisar o trabalho, mas talvez o trabalho tenha um pouco, por essa escolha, não sei, eu precisaria analisar esse caráter mais geral. Mas olhando aqui o resumo, ó, essa tese tem em vista compreender de que modo a reflexão sobre as vivências, por se tratar de um tema que implica considerar os processos, ver o que mais. Olha, o pesquisador aqui traz a abordagem metodológica, pesquisação, bacana, fala um pouco da pesquisação, fala das etapas para a pesquisação, identificação dos professores, reflexão, tarará. O resumo também não especifica, por exemplo, se alguma questão de coleta de dados, o local de realização da pesquisa, em relação ao que a pesquisa se refere, a quantos professores, né,
e todas essas questões, se há análise de algum documento, então achei um pouco solto. Achei o título muito geral, achei o resumo muito geral aqui solto, sem essas amarras necessárias para o texto acadêmico. Isso é extremamente importante, senão a gente fica ali perdido. É muito típico da fala. A fala ela é mais espontânea e o nosso pensamento ele fica mais solto ali na fala. A escrita, principalmente a escrita formal, ela tem que seguir essas questões mais lógicas de organização. O texto acadêmico, para o desenvolvimento de um bom texto acadêmico, é preciso observar isso. Eu já consigo perceber aqui pela escrita, pela escolha do título, talvez esse trabalho aqui esteja um pouquinho solto, né? Ou foi apenas um equívoco aqui em relação à construção do resumo e à construção do título, né? Talvez dentro do trabalho mesmo, o pesquisador tenha sido mais categórico, tenha afunilado mesmo a pesquisa. Mas eu acredito que não, porque se já não há um cuidado para essa parte do texto, os pesquisadores eles não lerão o trabalho inteiro, eles vão olhar o título e vão lá no resumo. Não gostei desse título, achei problemática essa escolha. Outro aqui, Pensando o Pensar, uma análise sobre as narrativas do cotidiano. Gente, eu acho que eu não gosto dessas construções. Eu não estou falando de gerundismo nem nada disso, não. Mas teve um período aí, né, que ficar falando de gerundismo, de gerúndio, e ficar criticando construções dessa maneira em língua portuguesa era muito comum no Brasil. Eu não estou falando nessa perspectiva. Eu acho que a gente deve preferir as escolhas para que o texto tenha mais elegância. Vocês podem perceber isso. As construções com nomes são mais frequentes e, acredito, mais elegantes do que construções com verbos. Então, se a gente usar aqui, por exemplo, um substantivo, em vez de um verbo no gerúndio, pensando, pensar. Eu sei que aqui houve uma tentativa de trazer algum jogo de palavra aí com a ideia de pensando, pensar, né? Que é um processo reflexivo, né? Mas eu não acho que foi uma escolha feliz, não. Se fosse uma escolha, como por exemplo, crítica ao pensar, você pode evidenciar o pensamento como um processo reflexivo, mas você pode dizer isso de outra maneira. Não gostei dessa construção e achei também muito geral. Uma análise sobre as narrativas do cotidiano já traz aqui, especifica aqui ao que se refere o texto. Eu tenho até preguiça quando eu vejo esses trabalhos com em que esses recortes são muito gerais e que não há especificidade. Esse título aqui é muito problemático, olha só. A interferência dos hormônios sexuais no tempo de esqueletização. Estudo experimental em ratos suíços. Tem um ponto final aqui. Como assim, gente? Isso daqui não é um parágrafo, isso daqui não é uma oração, nem tem verbo. A gente nem deve falar em ponto final aqui. Não se usa ponto final em título. Tem outra questão. Quando eu vejo, por exemplo, elementos numa tabela, num quadro, preenchidos com ponto final, eu faço algumas ressalvas. Se houver uma oração com verbo, né, eu uso ponto final. Agora, quando há termos em uma sequência, só substantivos, adjetivos, soltos, ou um título que não tenha, né, sujeito, a estrutura sujeito, verbo, predicado, é só um título aqui solto. Então, não há razão de ponto final. Você não coloca aqui ponto final. Você coloca aqui dois pontos, né? Se você não quiser usar dois pontos, o máximo aqui que você pode chegar é usar uma meia risca. Não gostei dessa construção. Outro exemplo aqui, ó. Teste rápido da fludrocortisona na identificação da sensibilidade ao sal. Eu achei excelente trazer esse título aqui para vocês, porque ele traz uma construção contemporânea da fala do português do Brasil, muito informal. Teste rápido da fludrocortisona na. Esse na, gente. Esse na, os pesquisadores colocam isso daqui em tudo quanto é trabalho acadêmico, né? Não é uma construção elegante, é uma construção muito informal da fala. Então a gente poderia reescrever isso daqui da seguinte maneira: teste rápido da
fludrocortisona para a identificação da sensibilidade, para a identificação de sensibilidade ao sal, por exemplo. Esse na aqui é muito típico da fala, construção informal. Acho que as pessoas ainda não tiveram a sensibilidade, porque é uma construção, ao meu ver, um pouco mais contemporânea, né? E não é. E há um uso indiscriminado disso daqui em textos formais, inclusive. Isso vem da fala, que os gramáticos ainda não tiveram essa percepção para incorporar isso daqui nas gramáticas. Mas há algumas questões, gente, que não são ditas pelos gramáticos, que são construções que são cristalizadas na língua de maneira errada, né? E é claro, gente, a língua é viva, né? Mas, assim, são construções que estão no universo da informalidade. E elas migram lá para a informalidade sem uma devida separação. Eu acho importante, pelo menos, a gente saber fazer essa diferenciação entre o que é básico, né, e o que é formal. Acho importante fazer essa diferenciação. Aqui também tem o problema de uso de letra maiúscula depois de dois pontos, ó. Próximo título: A flexibilização do direito do trabalho e seus vínculos com as teorias organizacionais, para uma reconfiguração analítica a partir dos sentidos do trabalho, subordinado na cultura e no poder das organizações. Para tudo, esse título aqui, gente, ó, tá mal construído. Você pode ter títulos longos? Pode, mas eles precisam ser muito bem construídos. Aqui, esse uso de dois pontos aqui compara, né, aqui essa construção aqui para uma reconfiguração analítica. Esse para aqui, gente, né, não cabe aqui. Isso poderia ser formulado da seguinte maneira: dois pontos. Uma reconfiguração analítica com base nos sentidos do trabalho subordinado, né, dá uma resumida aqui antes, em vez de ficar usando esse excesso da informação, flexibilização do direito do trabalho e seus vínculos com as teorias organizacionais. Se o pesquisador também quiser retirar esse artigo aqui indefinido, ó, e só dizer reconfiguração analítica dos sentidos do trabalho, eu acho que há muitos elementos aqui de sentido nesse título. Eles precisam ser resumidos, né? Eles precisam ser afunilados, recortados. Eu não gostei dessa construção. Vamos dar uma olhadinha aqui no resumo. A tese tem como objetivo o direito. Esta tese, né, pessoal? Não a tese. A tese pode ser qualquer tese. Esta tese está se referindo ao próprio texto que você escreveu. Em seguida, demonstra que o avanço aqui está falando, né, do tema. Por meio desse diálogo, essa corrente, tá. A autora dessa tese procurou empreender uma análise, uma versão organizacional, por fim, tenta, por meio de uma visão estruturante, demonstrar como os pensadores que cuidam de fazer uma crítica ao fenômeno. Isso aqui parece trabalho da área de administração. Como eles não têm muito bem definido, eles não definem, eles não fazem pesquisa com essas questões tão definidas de objetivo, da escolha do problema, do método, área de direito, de administração, tem muito tem essa característica em relação à pesquisa. Eles não se preocupam tanto com método, com escolha de teóricos, com essa questão mais científica, às vezes porque é uma discussão ali que tende à filosofia, a alguma outra área, ou a própria maneira dentro do direito de fazer pesquisa é um pouco diferente. Estado de coisas inconstitucional. Olha, é preciso que haja paralelismo em relação ao uso dos termos aqui, e se você, e mesmo é preferível singular ou optar só pelo plural. Outra questão, além do simples reconhecimento, aqui isso daqui está tão vazio de sentido. Isso daqui é termo do direito, ó, estado, esse termo aqui, estado de coisa, é típico da área do direito, é um termo usado na área do direito, né? Então, a gente não tem que ficar questionando o uso da palavra coisa e não tem nada a ver, né? Além do simples reconhecimento aqui, pode ser que pela prática as pessoas que já são da área vão identificar isso daqui, né? Mas você, como cientista, não escreve apenas para a sua comunidade. Então, esses jargões no direito devem ser evitados. Simples reconhecimento aqui
Eu vejo a necessidade de uma especificação, reconhecimento do quê, né? Pode estar aqui já implícito para quem já é da área, a ideia, né, do que se refere, mas seria interessante esclarecer aqui diretamente ao ponto, e trazer aqui uma definição em relação a reconhecimento. Último título, pessoal. Formação docente na modalidade à distância, encontros, afetos, afecções. Tá, aqui é mais uma daquelas construções com now. Na modalidade, tá, eu não gosto dessas construções, eu acho que isso pode ser feito de outra maneira. Por exemplo, formação docente e modalidade à distância, ou então formação docente relativa à modalidade à distância, né? Eu gostei dessa parte aqui, encontros, afetos, afecções, porque há paralelismo aqui dos usos, ó, no plural. Eu achei legal isso daqui. Vocês podem observar, então, pessoal, que essas escolhas não há uma fórmula mágica para essas escolhas de títulos. Elas são, às vezes, na verdade, muitas vezes aleatórias. Elas são feitas de maneira aleatória muitas vezes, mas vocês podem trazer um pouco mais de critério para a escolha desses títulos, né? Para quê? Para que as coisas não fiquem tão soltas. Eu acho que quando a gente faz coisas sem perceber, sem analisar, sem um devido critério, eu vejo um problema nisso. No nosso cotidiano a gente faz isso. Isso é necessário, né? Porque a gente não precisa ficar pensando o tempo inteiro, esgotar o pensamento. Mas quando a gente fala de um trabalho acadêmico, de uma coisa que tende à ciência, a gente tem que ter essa preocupação, sim. A gente tem que esgotar esse olhar para que não haja essas incoerências ou essas construções de simulacros, né? Dessas cristalizações que são tomadas como verdades por todos, né? Porque elas acabam sendo, por estarem aqui num patamar de ciência, tomadas como verdades cristalizadas. Isso daí é um problema. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo. Mesmo que posteriormente a ciência, alguma teoria, algum pesquisador desconstrua o que a gente fez, a nossa pesquisa, eu acho que a gente deve ter o devido cuidado para alguns usos, porque o processo de conhecimento, o processo de educação, às vezes, porque porque algum termo foi convencionado ali na ciência ou por algum pesquisador, isso migra ali para a fala mais popular, e algumas coisas são tomadas como verdades por essa razão de maneira irracional, né? Então a gente precisa ter cuidado com essas escolhas. Portanto, mande seu texto para um revisor de texto. Eu vou deixar aqui os meus contatos. Vai ser um prazer atendê-lo. Um abraço. Tchau, tchau.